trazer o meu relato, é claro, porque quem acompanha o Interessa sabe, porque eu já falei inúmeras vezes, nunca escondi, que eu sou ex-fumante. Ponto. Comecei a fumar aos 16 anos. E por isso que hoje me pegou muito quando eu estava lendo a matéria, que o tabagismo é considerado uma doença pediátrica, porque eu realmente comecei antes dos 19. E me livrei desse vício 4 meses atrás, então aos 37. Ia falar 17. É muito fácil confundir. Ô dó! Olha só, eu não posso atribuir o meu início, né, assim, desse hábito terrível aos comerciais que rolavam naquela época. Eu sou de 88, mas os comerciais que faziam aí apologia ao cigarro, eles pararam de ser exibidos na TV por volta dos anos 90. Eles passaram a ser permitidos entre 9 da noite e 6 da manhã. Nesse horário eu era muito pequena, naturalmente eu não assistia televisão, então não tem influência nenhuma. Mas eu me lembro dos filmes na minha adolescência, em que os caras bonitos, o bom partido, ele fumava. Aquele cara sedutor. Então eu achava que era item de fábrica de um bom partido ele ser fumante. Logo, descobri, quebrei a cara que não era, tá, gente? Não é, graças a Deus, não tem relação. Meninas, livrem-se. Fato é que meu primeiro amor, com quem eu permaneci por 10 anos, era fumante, então eu tive muito tempo também para aprender a fumar. E fiz isso porque eu achei que era a manutenção do relacionamento, inclusive, tá? Viciei muito rápido, por isso que eu falo, inclusive, que a nicotina, o cigarro, é uma loteria. Você não vai saber o quão dependente da nicotina você é até que você prove. Você precisa provar? Não. A nicotina, ela leva de 7 a 19 segundos para chegar nos neurônios, gente. Lá ela produz neurotransmissores responsáveis por dar aquela sensação de prazer imediato, relaxamento. E aí, de acordo com os especialistas, é o que faz com que a gente queira repetir essa emoção e essa sensação. E por isso a gente repete esse comportamento. Posso completar e aproveitar? Por favor! Então, assim, a cabeça da matéria é muito importante, né, Renata? Então, pra gente, assim, o que a gente faz, né, Renata, é também desconstruir narrativas. A primeira narrativa que a gente precisa desconstruir é uma coisa que você já falou 2 vezes, hábito. Tabagismo não é um hábito. Tabagismo é uma dependência química. Ah, que bom, porque eu vou chegar nesse lugar. É uma lugar. Dependência química e que é tratada, clinicamente. Muito né? bem. Hábito é uma coisa que a própria indústria fez para negar o que ela já sabia nos documentos secretos, que nicotina era uma droga e provocava dependência. Quando a gente olha para uma pessoa que está fumando crack, o que a gente tem a impressão? A gente tem a impressão que aquilo é uma droga pesada, não é? De fato, a gente tinha que pensar que injetar a droga na veia e fumar são formas pesadas. A gente só atribui ao fato de estar injetando heroína ou cocaína um uso pesado da droga. A nicotina chega em 6 a 10 segundos ao cérebro. Então ela chega mais rápido ainda que você estava fazendo. E ela é um mecanismo de liga e desliga. Então a capacidade que uma droga tem de provocar dependência tem a ver com a rapidez com que ela chega no sistema nervoso central, no cérebro. Então, check para a nicotina. 6 a 10 segundos ela está lá. Mas ainda tem o relé de liga e desliga. Então, isso é altamente produtor. O relé de liga e desliga é o que acontece com o craqueiro. Quem fuma crack, por que ele acabou uma pedra, já desligou, ele quer o quê? Quer outra pedra. Mais e mais e mais. Então, a gente tem que ver, né, acostumarmos a ver uma pessoa que usa uma droga fumada como uma droga de alta dependência, não é? Então, nicotina é droga e não é um hábito. E depois que você está dependente, qual é a escolha que você tem? Perfeito. Então, a semelhança do que você viu no final da sua adolescência, não é? Hoje em dia existe recrutamento da mesma forma que a indústria fazia. A indústria fazia por propaganda formal. Agora ele usa os canais de redes sociais, YouTube, rede social. Existe, né, um grande número de documentos, por exemplo, da Juul nos Estados Unidos, que mostram como é que eles promoveram o cigarro através de influencers, faziam festas, distribuíam amostra grátis. Então a mesma coisa, quando eu era adolescente nos anos 80, eu cansei de ir em barzinhos, festas à noite e tinha lá a promoter com um maço de cigarro para entregar pra gente. Nossa senhora, eu vi isso acontecer numa viagem que eu fiz para o exterior. As pessoas ainda distribuem cigarro na porta das baladas como, não sei, um agrado para você entrar na festa. Enfim, eu, naquela época, não tinha consciência de que faria tão mal, né, gente, fumar. Até que, como a Renatinha costuma dizer, com os aniversários, a gente vai tomando consciência, vai ficando mais madura. E aí eu passei a ter mais preocupação com a minha saúde, até porque eu sou asmática. Eu fumava e fazia uso de uma bombinha para controle, para minha asma, e uma bombinha para crises.
E aí, pela primeira vez na vida, em 2025, eu tive uma pneumonia, foi quando eu falei, não, chega. Nunca tinha tido uma pneumonia na minha vida, eu sempre estava tendo sinusite crônica, tratando com antibióticos, estou tomando muito remédio, não quero isso mais. Mas é importante relembrar que você tentou parar outras vezes, né? E aí que tá, gente, eu tentei, inclusive, a minha parceria foi muito importante para eu dar espaço e conseguir, porque ele me auxiliou nessa questão do tratamento. Eu fui a 3 unidades básicas de saúde, porque vende-se esse discurso de que parar de fumar basta querer, porque a gente associa a um hábito, né? Mas não, é uma dependência. Fui a 3 unidades básicas de saúde, onde falam, lá pelo menos o SUS ele te entrega esse programa. Não é assim. Porque em nenhuma dessas unidades básicas de saúde eu consegui vaga, não tinha programa, em uma delas nem estava funcionando o programa, bem da verdade. E nesses programas a gente sabe que é ofertada ali uma medicação, que ela tem um custo bem alto, o adesivo de nicotina, e eu tinha consciência de que sozinha eu não conseguiria, porque são 20 anos fumando. Foram, graças a Deus acabou. E aí eu entrei com esse investimento, porque eu já gastava com o cigarro, eu falei, eu vou só remanejar os meus custos aqui, né, o que eu estou gastando, para a medicação. E foi quando eu consegui parar. Então, tem 4 meses que eu não fumo, eu não falo que eu sou ex-fumante, eu nunca fumei, porque dizem que a palavra tem poder, então eu falo que eu nunca fumei na minha vida, para ver se atrai. Fato é que é muito curioso que esta droga seja legalizada e que na hora que a pessoa quer parar, ela não tenha amparo de fato, né, doutor? A gente ouve isso mesmo, que é falta de vergonha na cara, que é falta de força de vontade, mas não é fácil porque você tem uma dependência real da nicotina. Exato. Eu sonho que eu tô fumando até hoje, doutor. Sim. Só para você ter ideia. Sim. Eu, por exemplo, quando eu era jovem, por exemplo, era tão grande uma marca de cigarros que fazia anúncio com esportes radicais, com músicas que eram as músicas que nós jovens escutávamos de rock, etc. Então, assim, eu sonhava que eu estava fumando, né? Quer dizer, o modelamento, né? Assim, o pertencimento a um grupo é muito importante para o jovem, né? Então, a rede social, na realidade, ela amplificou essa sensação de pertencimento ao grupo. Então, quando eu vejo uma pessoa que é bem sucedida, por exemplo, uma menina que vê, por exemplo, a Renata, por exemplo, nossa, a Renata é super transada, ela é cabeça, né, o programa discute sexualidade, discute isso, nossa, a Renata fuma, né? Então, isso espelha, né? Espelha total. E você tocou um aspecto super importante para a gente, que historicamente, né, tem feito advocacy de políticas públicas de controle do tabaco no Brasil. Quer dizer, é importante que, assim, sistemicamente, uma coisa que 10% da população faz é muito comum. Não é? E como é muito comum e é uma dependência grave, né, isso deveria ser uma prioridade em termos de saúde pública, porque o tabagismo é fator de risco para tudo, gente, para câncer, para doenças pulmonares várias, DPOC, câncer de pulmão, doença cardiovascular, derrame. Então, assim, vamos dizer, nós temos pouco dinheiro. Se as nossas fichas são contadas, aonde que eu tenho que botar as fichas? Aonde eu vou ter mais impacto populacional? E onde que eu vou ter mais impacto populacional? No tabagismo. E aí é um problema porque o que você falou é muito sério, não é? Por exemplo, assim, eu vejo no maço de cigarro que tem o disco parar de fumar, eu procuro para a unidade. Então, assim, a motivação é um aspecto importante para poder parar de fumar. Mas se eu chego lá, não, você vai ter que fazer inscrição no grupo. Mas quando que o grupo começa? A gente está completando a inscrição. Tá. Aí daqui a 2 meses você vai ser chamado. Aí quando você é chamado, às vezes você não pode mais, você não está motivado, e às vezes você precisa de medicação e não tem a medicação. Então, esse embrulho todo mantém a pessoa na dependência. E como você falou no início da reportagem, nós estamos preocupadíssimos no Brasil, porque a introdução do cigarro eletrônico levou ao aumento do número de pessoas que são fumantes no Brasil. Então nós já temos os dados, o Ministério está tentando olhar e tudo mais, mas é de verdade. Nós temos 9,3% da população fumante e graças à introdução do cigarro eletrônico nós temos 11,6% dos fumantes. Porque o jovem inicia no cigarro eletrônico, mas ele não fica só no cigarro eletrônico. Né? Isso quadruplica a iniciação do cigarro convencional. Então ele faz o 1+1 que é pior do que 2, porque são meios químicos distintos. As substâncias químicas são distintas, mas elas se completam, digamos assim, em termos de produzir as doenças.